Há poucos dias o Grêmio tomou uma goleada humilhante do Mirassol. Agora segurou o Inter num clássico que diziam ser muito desigual. E digo mais, poderia ter vencido o Grenal. O que mudou em tão pouco tempo? Nesse vídeo eu vou te mostrar como o Grêmio viveu um choque anímico, encontrou um padrão ofensivo e fez um dos melhores jogos nos últimos meses. Nesses lances vai ficar muito claro do porquê o Grêmio tomou uma goleada pro Mirassol. Primeiro que não fazia uma pressão efetiva e até aí tudo bem, você entregar um espaço do campo não tão arriscado, mas na base da jogada. O problema é que à medida que o Mirassol conseguia superar uma primeira pressão, as coberturas eram muito distantes e existia espaço para o adversário progredir. Aqui a gente vai ver que não só na primeira, mas depois que progride ainda continua encontrando passes porque a cobertura é sempre muito distante e muito pouco intensa. Resultado, Mirassol chega com facilidade no último terço e com 2 minutos já abre o placar. Na sequência desse lance, mais uma vez, só para mostrar que o padrão tá muito claro, facilidade, liberdade pro Mirassol progredir, muita coragem do Mirassol também é verdade, e muita facilidade para encontrar esses passes no entrelinhas. Perceba a distância da marcação, a distância da cobertura que vai gerando facilidades. Aqui o Mirassol chega, estava impedido por um detalhe, mais lance de perigo pro adversário do Grêmio. E para fechar, mais uma situação. Saída de bola, parece até replay. Mais uma vez, quebra essa primeira pressão, muito pouca intensidade, o Mirassol vai encontrar o Gabriel que conduz e vai sofrer o pênalti para depois ampliar o placar. E aí depois desse jogo era óbvio, o cenário era de terra arrasada. 9 gols sofridos, pior defesa do Brasileirão e 51 finalizações sofridas em só 4 jogos. Resultado, o técnico Gustavo Quinteiros é demitido, provavelmente justamente com menos de 5 meses de trabalho. Os pessimistas desenharam um cenário desastroso pro Grêmio no Grenal, mas ajustes táticos muito importantes foram feitos em muito pouco tempo pelo James Freitas, que ainda deu um choque anímico no time e conseguiu igualar um cenário desigual. Aqui vai ficar muito clara a ideia do Grêmio para marcar. Um 4-4-2 claríssimo e a gente via na frente Edenilson e Bright White. A ideia era muito pressionar, geralmente o portador da bola, e fechar um passe progressivo pro volante. E se fosse para entregar algum espaço, que entregasse a base da jogada, onde o cenário é menos perigoso. E detalhe, todos os outros jogadores da linha de 4, e aqui a gente vai ver o Christian Oliveira, o Vilhaçante, o Dodi e do outro lado o Monsalve, com referências muito claras, geralmente encaixando em passes progressivos por dentro e os dois pontas bem encaixados nos laterais. Resultado, o Inter não vai ter facilidade de progredir, aqui o Grêmio inclusive recupera a bola já no campo de ataque. E nesse 1-1 os números também ajudam a gente a entender como que o Grêmio conseguiu equilibrar essa equação, né? Muitas vezes entregava até mão da posse de bola, a gente vai ver o Inter com 60% contra 40%, mas a gente viu um Grêmio que se compactou e soube se defender muito bem, em especial nesse cenário que eu comentei, nesse 4-4-2. E aí a gente tem que destacar em especial os números de 3 jogadores. O Marlon, que para mim provavelmente foi o melhor jogador do Grêmio em campo, termina a partida com 5 recuperações de bola e 6 desarmes. O Vilhaçante, que também foi importante nessa compactação, que teve 5 duelos vencidos e 4 desarmes na partida. E por fim o Christian Oliveira, que ofensivamente eu tenho as minhas críticas, mas que defensivamente também entregou 11 duelos vencidos e mais 4 desarmes. E aí esse mesmo cenário, marcando naquele exato 4-4-2, é que vai gerar a melhor oportunidade para o Grêmio marcar e naturalmente 1-0. Percebam aqui, o Bright White e o Edenilson vão marcando, mas vão entregando até a bola pro Inter, porque sabem que é melhor o Inter ter a bola ali, na saída de bola, na base da jogada, do que consiga progredir. E aqui eu quero destacar o comportamento dos pontas. Ali primeiramente o Monsalve marcando pelo lado e impedindo o Inter de progredir com o Aguirre, e agora aqui embaixo, o Christian Oliveira, 2 linhas de 4 bem compactadas para tentar tirar esse espaço entre linhas, tirar a possibilidade do Inter progredir. E perceba, pressiona o Bernabei, até vamos voltar aqui para ficar um pouquinho mais claro, pressiona o Bernabei, vai forçar um passe errado dele e o João Pedro tá na cobertura e mais, quando recupera, já foca nas transições. O Grêmio não fez uma partida de controle, de ter a posse por muito tempo no campo de ataque, mas que conseguiu se defender nesse bloco médio, até para convidar um pouco mais o Inter para o seu campo, para depois pisar no último terço em transição. Christian Oliveira puxa com sempre muita explosão, muita velocidade e consegue levar o Grêmio até o campo de ataque. Nesse cenário, o gol, a finalização não sai de primeira, mas o Grêmio vai forçando o Inter sempre a se reajustar. Perceba, o Grêmio avança, ocupa o campo de ataque, o Inter ainda tem que ir sempre se reajustando, não tá completamente organizado defensivamente e o Grêmio vai chegando. Chega numa primeira transição e depois vai chegar numa segunda vez, já com o João Pedro, já com os laterais pisando no campo de ataque e que vai culminar na situação do 1-0. Sempre brigando pela segunda bola, bem defensivamente, a bola é rebatida, o Bright White quase marca e aqui o lance mais curioso. O Marlon finaliza e o Christian Oliveira tinha tudo para perder esse gol, mas o acaso e o goleiro
o Antony estavam ali para ajudar o Grêmio a abrir o placar. Jogo bem consistente defensivamente do Grêmio, e o natural, depois de abrir o placar contra o Inter, que era dito superior para essa partida, o normal era baixar ainda mais o bloco para trazer essa segurança defensiva. Entrega a posse para o Inter e vai tirando cada vez mais os espaços. E fez isso muito bem na maior parte do jogo. E aí quem olhar só por número de posse vai ver 60% de posse para o Inter, 40% para o Grêmio, mas quem olha só para isso não vê o jogo. Porém, mesmo encaixado, mesmo sólido, mesmo com padrões defensivos e bons ajustes durante a partida, temos que convir que o Grêmio ainda é um time frágil, principalmente quando a gente olha para o choque de peças, e os detalhes fazem diferença num clássico. Aqui a gente vai ter um cenário até parecido com o que houve no primeiro tempo, aquele mesmo 4-4-2 que o Edenilson e o Bright White estão muito mais focados em fazer com que o Inter tenha a bola aqui numa zona menos interessante para eles atacarem, e o resto do time vai compactando muito bem. Aqui é aquele mesmo 4-4-2 que eu citei, tirando muito o espaço entre linhas, direcionando o Inter para o lado do campo, e que geralmente vai gerar alguma vantagem. Perceba, o Christian Oliveira direciona a bola para o Bernabé, e que teria certa facilidade aqui do João Pedro combater, e que o Christian ainda poderia gerar algum apoio, alguma cobertura para essa pressão. E principalmente o Bernabé, ele dá um tapa a mais, uma oportunidade do João Pedro dar o bote. Mas aí é nos detalhes é que vive a decisão do jogo. Deixa ele dar o tapa na frente, fazer o cruzamento, e um lance de nem tanto perigo, mas que vai culminar em um escanteio crucial para a partida. O Inter faz a cobrança do escanteio curto aqui do Tabata com o Alan Patrick, e perceba, a área é muito mais gremista, e a ideia do Inter é mais cobrar curto mesmo e pegar os jogadores atacando de frente com o time do Grêmio parado, para gerar algum tipo de vantagem dinâmica. Mas ainda assim, a vantagem do Grêmio dentro da área, muito mais povoada, é total do time de defesa. O problema é que a bola é cruzada e o João Pedro, que já tinha falhado e cedido o escanteio, estica o braço e pênalti pro Internacional. E aí a gente vê, os detalhes vão fazendo a diferença. O time tá defensivamente organizado, o Bernabé dá um toque a mais, entrega a oportunidade do João Pedro numa organização defensiva bem sólida ali do Grêmio. Conseguir desarmar, ele não faz, o cruzamento sai torto, a bola é afastada, depois o escanteio é cobrado na área, o João Pedro bota a mão na bola, no momento superior do Grêmio, mesmo sem posse, pênalti pro Inter, e o Alan Patrick converte. Depois disso, a gente viu o cenário praticamente se repetir, né? Um Grêmio sólido defensivamente, tentando procurar as transições, mas parecia que o time não encaixava mais. Boa oportunidade aqui de tabelar e receber na frente, mas o passe do Cristaldo sai qualquer coisa. E convenhamos, toda a narrativa teria sido perfeita para a recuperação do Grêmio. Chega num Grenal, se organiza, se recupera, abre o placar, mantendo alguns padrões de solidez defensiva, acaba sofrendo um gol no lance praticamente pontual e depois volta a tentar aproveitar oportunidades em transição. O James, inclusive, tenta reenergizar a equipe, dá aquele choque anímico mais uma vez. Coloca o Alisson e o Aravena, dois pontas, para tentar aproveitar a transição no momento em que os dois times estavam um pouco mais cansados, mas nem tudo é como combinado. E aqui em mais uma situação de ataque direto, praticamente a única arma do Grêmio durante o jogo, que por mais que tenha melhorado defensivamente, ainda precisa de mais repertório ofensivo, o Aravena pisa na área e tem um lance de pênalti interpretativo que eu daria penalidade. O juiz vai pro VAR conferir o lance e a gente tem que ficar de olho aqui no Aravena, nesse choque. Aqui eu quero destacar como que o jogador do Grêmio consegue chegar primeiro na bola, e por mais que a disputa aconteça aqui embaixo, disputando por bola, eu tenho muita dúvida nesse choque aqui por cima. Me parece muito mais um choque de corpo, em que o jogador do Inter não consegue chegar na bola, chega atrasado e derruba o atacante do Grêmio em cima e embaixo. Claro que a intenção pode ser disputar a bola, mas num cenário como esse, você chegar atrasado é crucial, e convenhamos, se não é o toque em cima e embaixo, o Aravena sairia em total condição de finalizar. O que talvez possa gerar alguma dúvida é esse momento aqui. Esse momento é um momento principal do choque em cima, em que a gente vê que o Aravena ainda tá fora da área, o pé dele tá pisando no chão e o choque é fora da área, mas o segundo choque aqui na perna já acontece dentro da área. Eu daria pênalti. E aí o juiz vai pro VAR e ele confere que você é inscrito no canal, mas ainda não ativou o sininho de notificação. Aí é sacanagem, pô. Brincadeiras à parte, o juiz não dá o pênalti e o Grenal termina empatado. 1-1. Início de uma retomada que vai continuar com outro treinador e que dá um cheiro do que a gente pode esperar pro resto da temporada tricolor. Um time mais bem compacto, que tire os espaços, ajuste a cobertura, que foi ponto crucial na goleada contra o Mirassol, e que tem que aproveitar melhor as oportunidades em transição.